Tenho aqui comigo já o nosso próximo convidado, é o professor Eduardo Paz Barroso, aqui na Universidade de Fernando Pessoa, aqui um pouco na perspectiva de crítico de cinema. Boa tarde, professores. Olá, Vida. Olá, boa tarde. Acabámos de ver alguns dos filmes que estão nomeados para filme do ano. Este ano, na sua opinião, podemos considerá-lo um ano produtivo no que toca ao cinema internacional? O cinema internacional tem sido sempre produtivo nos últimos anos porque é muito dominado ainda pela produção americana. E a produção americana, de facto, tem um impacto que transcende todas as produções europeias, quer em termos globais, quer em termos de cinematografias mais alternativas. O que há é, todos os anos, sempre grandes filmes. Os americanos inventaram o cinema, num certo sentido. Claro que ele foi inventado na Europa, mas inventaram o cinema como indústria. E os Oscars são um fenómeno tipicamente industrial, mas com imensas repercussões ao nível estético e ao nível criativo. E isso é que é uma coisa que os americanos sabem fazer fabulosamente bem feito, que é juntar tudo, fazer um bolo muito bem feito, com muito bons ingredientes, depois servir quente ou frio, consoante o desejo dos espectadores, e ter sempre muita ambição, que é uma coisa que, de certa forma, por razões que não temos agora a ocasião de discutir, acabam por faltar um pouco a algum do cinema europeu. Percebo. Ana, temos algumas perguntas no Facebook? Sim, temos aqui. Voltando então ao Ricardo Oliveira Nunes. Olá, professor, tudo bem? Vamos então voltar aqui ao Ricardo. Ele quer aproveitar a oportunidade para saudar o seu antigo professor Eduardo Paz Barroso, com quem muito aprendeu, e também, pronto, a nossa anterior convidada, a Luísa. E pronto, eu queria falar também um bocadinho novamente na pergunta que ele fez relativamente aos Oscars, desta elevada tendência para os filmes que são nomeados são estes últimos. Pois, de facto, a Luísa explicou uma coisa que em Portugal as coisas chegam um bocado mais tarde e não são necessariamente os últimos, é perceber que são filmes que estão feitos há muito tempo. São filmes que, mesmo em termos de divulgação, nas revistas especializadas, ao nível da crítica, etc., já estão presentes na mentalidade de muita gente que consome cinema numa quantidade avassaladora comparativamente com o que se passa em Portugal e por razões óbvias, não é, de dimensão do país. E, portanto, o que acontece é que e em Portugal isso é que é um fenómeno relativamente recente, uma redobrada atenção ao fenómeno dos Oscars. Quer dizer, os Oscars têm muito a ver. Para já há uma espécie de tendência, não é, para alargar o efeito dos Oscars a muitas dimensões da realidade. Se nós pensarmos tudo, o mais humilde dos programas imita um modelo que é o modelo de celebridade dos Oscars. O que é extraordinário como fenómeno comunicacional e social e como fenómeno cotidiano e enfim, de não apenas do ato de ir ao cinema e de ver cinema na televisão ou nos circuitos domésticos, é perceber-se, não é, como é que esta ideia de oscarização, não é, e de sucesso e de consagração vem de uma forma de expressão criativa e artística que é o cinema e não de uma outra qualquer, por razões que têm tudo a ver com a comunicação, como é óbvio, com a ideia de difusão e também com uma ideia de celebridade que foi construída pelo cinema. Nós não podemos ver os Oscars desligados de um mega fenómeno de marketing que não é dirigido por estratégias muito sofisticadas, embora seja sofisticadíssimo na produção, mas pertence a uma cultura, é uma espécie de revitalização de um American Way of Life, no sentido em que, para falar de um texto muito divertido, que eu acho que muitas pessoas, mesmo sentamos num contexto académico, conhecem, que é o texto de Humberto Eco sobre os Estados Unidos da América, que se chama Viagem na Realidade Cotidiana, e é um texto onde o Eco foi visitar os Estados Unidos nos anos 60, e fala da ausência de história que há nos Estados Unidos, do ponto de vista de uma memória daquele passado grandioso da Europa, de todo aquele imaginário ligado à Itália, à monumentalidade, à grande pintura europeia. E o que acontece é que os Oscars trazem-nos, quase que obrigariam o Eco a reescrever ou a fazer um grande aditamento a esse livro, porque aí eles estão completamente acertados com a história, porque a história perdeu tempo em relação ao tempo. E os Oscars mostram muito esse fenómeno que é um fenómeno de celebração, de celebridade, de instantaneidade, mas no fundo ligado a uma memória que vai sendo cada vez mais longa, porque o cinema tem uma história enraizadíssima, quer dizer, não tem milénios, mas por dentro da sensibilidade é tão antigo como as pinturas rupestres do Val do Coa. Sim, senhor. Ainda pegando no tema dos Oscars, temos aqui uma pequena pergunta de Tiago Torreiro, perguntando ao nosso convidado então qual é a opinião acerca do filme The Fighter e o desempenho que Christian Bale tem neste filme. Pergunta se não acha que é digna de um Oscar.
Bom, eu devo dizer que não vi o filme. Aliás, eu acho engraçado essa ideia de crítico de cinema. Eu trabalho muito sobre crítica, mas não sou crítico de cinema. Nem nunca fui crítico de cinema. Trabalho muito sobre crítica, não ao nível das artes plásticas e visuais, mas trabalho muito sobre a crítica. E, portanto, eu só estou a dizer isto para ter um ótimo alibi, para dizer que, de facto, não vi ainda todos os filmes. Aliás, mesmo relativamente ao documentário e a toda uma série de outras áreas muito interessantes, muitas vezes nós, em termos profissionais, consumirmos e vermos e pensarmos sobre tudo o que de essencial tínhamos que ver, não é possível. Eu, de facto, nunca cheguei à altura dos Oscars, tendo visto todos os Oscars. E, portanto, não tenho uma ideia específica fundamentada, o que não quer dizer, isso é uma outra história que também não vamos poder falar aqui, mas vocês podem um dia, se quiserem, fazer um programa sobre isso e arranjamos outras pessoas para virem cá, porque já devem estar fartos de me ouvir nas aulas, embora eu goste muito de estar convosco, porque as nossas aulas são umas aulas muito multifacetadas e vive-se mais fora das aulas como consequência do que se vive nas aulas, mas enfim, isto é uma coisa que eu, se estivesse num canal de televisão normal, diria exatamente, porque é isto que eu penso, se viesse a propósito, e portanto, vem a propósito dizê-lo aqui. Mas, basicamente, para acentuar o quê? Por exemplo, que eu li textos, às vezes antes de ver os filmes, e depois vejo os filmes porque li os textos, ou também porque os textos críticos me induziram a ver os filmes. Há, por exemplo, críticos que eu gosto muito. Luís Miguel Oliveira é um crítico que eu acho um crítico muito bom, além de outros mais conhecidos. Nós temos muito bons críticos de cinema em Portugal e temos também uma coisa muito ligada a um trabalho, que é um trabalho para o qual alguns de vocês, acho eu, têm uma considerável vocação, assim Deus e o destino permitem que tenham condições para o fazer, que é a ideia de uma divulgação cultural, porque hoje a ideia de divulgação cultural e de crítica está muito misturada no bom sentido. E, de facto, o cinema presta-se imenso a isso, não é? Um ótimo programa e um ótimo registro de divulgação de cinema não pode estar de costas voltadas para uma espécie de consciência e de percepção crítica, mas, ao mesmo tempo, tem um registro e um enquadramento jornalístico que permite um outro tipo de respiração. E é da conciliação e da convivência destas coisas todas que se fazem públicos para o cinema, que nós aprendemos a ver cinema, sobretudo que nos divertimos, mas que nos divertimos pensando também, não é? Porque se nos divertimos sem pensar, corremos o risco de sermos o divertimento dos outros, e isso nós não gostamos de fazer. O cinema serve para isso, mas eu acho que o cinema serve muito para nos fazer divertir. Fazer divertir, embora o divertimento seja uma coisa como num restaurante muito bom e muito sofisticado. Há um menu vastíssimo e nós escolhemos aquilo que queremos comer. E, portanto, às vezes apetece-nos divertir com uma coisa mais densa, outras vezes com uma coisa mais ligeira. Mas é sempre de um olhar que o cinema trata. E relativamente aos Oscars, só rapidamente para te deixar espaço para mais perguntas, eu acho, por exemplo, que um ator como Colin Firth é absolutamente deslumbrante. É um ator prodigioso, quer dizer, porque está ali um trabalho de ator, que é um trabalho de ator que vive muito do teatro e que só os grandes atores ingleses são capazes. Há um papel secundário que é o rei, o pai, que é um ator que fez uma série célebre na BBC há muitos anos, chamado O Detetive Cantor, cujo nome, assim, de repente me deu assim uma espécie de branca, mas que é um ator notável e que faz um pequeno papel, e aquilo é... Porque aquilo não tem a ver com o actor studio, não tem a ver com o método, é outra escola completamente diferente, é a capacidade de estar e de estar representando, mas com uma espontaneidade que ao mesmo tempo é contida e versátil. Isto é um bocado difícil de se explicar, mas o que eu queria aqui deixar é a ideia de como é que há um potencial imenso em algum cinema inglês, mais discreto, não é? Que tem aquilo que os americanos têm de uma outra maneira, que são atores de outra escola. Mas ainda bem que fala isso, porque eu tinha aqui uma pergunta preparada que era exatamente sobre o que estava a falar, sobre o facto de Colin Firth ter já toda essa escola de representação e de ator, que às vezes temos... O que acontece nos Oscars, quero dizer, é que, por exemplo, houve um caso muito específico, que agora me vou atrever a falar, que é o Precious, em que a atriz principal, que era como uma desconhecida, que nunca teve formação em representação, acabou por ganhar o Oscar de melhor atriz, não é? E vemos que, quer dizer, depois no futuro, ela não fez mais filmes, não é? E acaba por ser um pouco ingrato e leva-nos a crer que o cinema procura um pouco... o cinema não, os próprios prémios Oscars procuram um pouco dar mais visibilidade àquilo que é mais rentável e não, se calhar, àquilo que tem mais qualidade. Pode-se dizer assim? Pois, isso é uma questão que ficou muito evidente, assim, num exemplo que me lembro de repente no Titanic, não é? Portanto, aquilo não era um grande filme, nem nada que se parecesse, mas rendeu muito bem e continua a render. Eu acho que esse caso que apontaste é um bocado um caso que tem a ver com
um risco que se corre sempre, não é? Que é o risco de alguém ser catapultado depressa demais para a celebridade. E depois também as vicissitudes são um bocado na vida de um ator. Há um realizador que não tem nada a ver com os Oscars, neste sentido que estamos aqui a falar, que é o David Lynch, não é? Que tem trabalhado muito sobre o imaginário de Hollywood. E nós não podemos falar sobre os Oscars sem falar sobre o imaginário de Hollywood. Há um filme clássico, absolutamente genial, notável, que toda a gente pode ver e rever, que alguns de vocês, não sei se viram os certos comigo nas aulas, mas colegas vossos mais antigos viram de certeza, que é um filme chamado Sunset Boulevard, de Billy Wilder, que é um filme que é basicamente a história de um argumentista e de uma diva do cinema em decadência, de uma estrela do mundo, e que continua atualíssimo do ponto de vista de muitos dos aspectos que percorrem as tensões e as angústias, sobretudo, dos bastidores de Hollywood, que também são assim uma espécie de umas letras grandes numa encosta. Quando nós olhamos para elas, mediados pelo próprio cinema e pelas imagens fotográficas desse lugar, não é? O que o David Lynch, de resto, faz muito bem, designadamente no Mulholland Drive, é uma ideia também de algum pânico. Aquelas letras podem cair para ali aos trambolhões de uma forma avassaladora e caírem em cima da cabeça. E, de algum modo, o cinema, mesmo neste registro hiper sofisticado de uma indústria perfeccionista americana, tem riscos enormes, como todas as indústrias, como todas as atividades. E pode-se ganhar um Oscar e nunca mais fazer mais nada. Esta pequena, que acho que tem 14 anos, cujo nome também não me ocorre agora, porque preparei muito mal o trabalho de casa, dos filmes de Coen, que ainda não falamos, quer dizer, ela é impossível que não vá ser uma grande artista, uma grande atriz, mas quer dizer, aquilo seria porventura prematura ela ter um Oscar agora. Exatamente.